No interior de Minas Gerais, Antônio Silva, um fazendeiro endurecido pela vida, expulsa de suas terras uma jovem mãe solteira e sua filha de 7 anos, após descobrir que viviam clandestinamente em um casebre abandonado. Mas quando encontra os desenhos infantis que a menina deixou para trás, retratos tocantes de uma família que ela nunca teve, sua consciência não o deixa em paz. Entre a pressão social de uma comunidade conservadora e o despertar de uma humanidade há muito esquecida, Antônio enfrenta o dilema que mudará para sempre não apenas sua vida, mas também o destino daquela família despedaçada. Eu sabia que alguma coisa estava errada quando encontrei as pegadas na lama perto do córrego. Não eram de animais, eram pequenas demais para serem de boi e não tinham a marca característica dos cascos. Eram pegadas humanas, uma maior, de adulto, e outra menor, quase do tamanho da palma da minha mão. Meu nome é Antônio Silva, tenho 52 anos e há 3 décadas toco a Fazenda São Benedito, aqui no interior de Minas Gerais, município de Três Corações. Herdei essas terras do meu pai, e ele do avô dele. Sempre fui um homem respeitado na região, conhecido pela mão firme e pela palavra certa. Mas naquele sábado de manhã, enquanto seguia aquelas pegadas misteriosas, eu não fazia ideia de que minha vida estava prestes a virar de pernas para o ar. As pegadas me levaram pela trilha, que serpenteava entre os pés de café, subindo a colina em direção ao velho casebre que ficava no limite da propriedade. Era uma construção que meu avô havia erguido para os colonos, lá pelos anos 40, mas que estava abandonada há mais de uma década. As paredes de adobe meio desmoronadas, o telhado com telhas faltando, um lugar que eu havia decidido demolir várias vezes, mas sempre acabava adiando. Conforme me aproximava, pude ouvir vozes baixas vindo do interior da casa. Meu sangue gelou. Invasores. Em minhas terras. A primeira reação foi de raiva. Uma raiva que queimava no peito como brasa. Trabalhadores rurais sabem respeitar propriedade. E quem não respeita está procurando confusão. Peguei a espingarda que sempre carrego durante as rondas matinais e me aproximei devagar. A porta da frente estava entreaberta e, através da fresta, pude ver movimento lá dentro. Respirei fundo e empurrei a porta com força, fazendo-a bater contra a parede com um estrondo que ecoou pela construção vazia. Quem está aí? Saiam já daí que eu sei que tem gente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo farfalhar de folhas secas sendo pisoteadas. Então, ouvi uma voz feminina, trêmula. Por favor, senhor, não queremos problema com ninguém. Uma jovem apareceu na entrada dos fundos. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos amarrados em um rabo de cavalo desalinhado, roupas simples e surradas. Seus olhos eram grandes e assustados, mas havia uma dignidade neles que me chamou a atenção. Atrás dela, meio escondida pelas saias gastas da mãe, estava uma menina pequena, não devia ter mais que 6 ou 7 anos. Quem são vocês e o que estão fazendo na minha propriedade? Perguntei, mantendo a voz firme, mas baixando a espingarda. Eu sou Marina, senhor. Esta é minha filha, Isabela. A voz dela tremia, mas ela ergueu o queixo com uma coragem que não combinava com a situação precária em que se encontrava. Não sabíamos que tinha dono. Pensamos que estava abandonada. Olhei ao redor do casebre. No canto, havia alguns pertences espalhados. Uma mala velha, algumas roupas estendidas em um barbante improvisado, pratos de alumínio e uma pequena fogueira montada com cuidado no centro do cômodo, onde a fumaça podia escapar por um buraco no telhado. Abandonada, minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Nada nesta fazenda está abandonado. Tudo aqui tem dono e o dono sou eu. A menina se agarrou ainda mais à saia da mãe e pude ver seus olhinhos grandes me observando com uma mistura de medo e curiosidade. Havia algo naquele olhar que me incomodou, uma inocência que contrastava brutalmente com a dureza da situação. Senhor Antônio, Marina disse, e percebi que ela sabia meu nome. Provavelmente havia perguntado na cidade. Nós não temos para onde ir. Eu trabalho na cidade, faço faxina e lavo roupa, mas o dinheiro não dá para pagar aluguel. Só precisávamos de um lugar para dormir. E você achou que podia simplesmente invadir minha propriedade? A raiva estava voltando. Não era apenas uma questão de propriedade, era uma questão de respeito, de ordem. Se eu deixasse passar, logo toda a região saberia que Antônio Silva estava ficando mole, que qualquer um podia fazer o que quisesse em suas terras. Eu vou pagar, senhor, ela disse rapidamente.
Assim que conseguir juntar um dinheiro, eu pago pelo tempo que ficamos aqui. Não é questão de dinheiro, explodi. É questão de respeito. Vocês não podem simplesmente... Minha frase morreu no ar quando notei os desenhos. Eles estavam colados na parede de adobe, fixados com pequenos pedaços de fita adesiva ou pregados com espinhos. Eram desenhos infantis, feitos obviamente pela menina, mas havia algo neles que me fez parar de falar e me aproximar para ver melhor. Em um dos desenhos havia 3 figuras de palito, uma maior no meio, uma média à esquerda e uma pequena à direita, todas de mãos dadas. Embaixo, em letras grandes e desajeitadas, estava escrito "Minha família". Mas o que me chamou a atenção foi que a figura do meio, a maior, era claramente masculina, tinha uma barba rabiscada e usava um chapéu. "O que é isso?" perguntei, apontando para o desenho. A menina se escondeu completamente atrás da mãe, que olhou para onde eu apontava e seus olhos se encheram de lágrimas. "Isabela gosta de desenhar", ela explicou, a voz quase um sussurro. Ela desenha a família que gostaria de ter." Olhei outros desenhos. Em todos eles havia a mesma configuração, mãe, pai e filha. Às vezes, estavam em uma casa com telhado triangular e uma chaminé fumegante. Às vezes, estavam em um campo florido. Em outro, estavam sentados ao redor de uma mesa farta. Mas em todos, sem exceção, havia uma figura paterna. "Onde está o pai dela?" perguntei, embora já imaginasse a resposta. Marina baixou os olhos. Ele foi embora quando soube que eu estava grávida. Nunca conheceu Isabela." Senti algo se mexendo no peito. Uma sensação incômoda que tentei empurrar para baixo. Não era da minha conta. Eu tinha uma propriedade para proteger, uma reputação para manter. A vida havia me ensinado que sentimentalismo não coloca comida na mesa nem mantém os negócios funcionando. "Isso não muda nada", disse, forçando a voz a sair firme. "Vocês não podem ficar aqui. É invasão de propriedade." "Senhor, por favor." Marina deu um passo à frente, as mãos juntas. "Só até eu conseguir um lugar melhor. Isabela está estudando na escola da cidade, ela não pode perder as aulas." "E qual é a escola?" "A Escola Municipal Professora Helena Pereira." Eu conhecia a escola. Ficava no centro da cidade, a uns 15 quilômetros dali. "Como elas faziam esse trajeto todos os dias?" "Como vocês chegam até lá?" "A pé." Marina respondeu simplesmente. "Saímos bem cedo de manhã, 15 quilômetros a pé, ida e volta. Uma criança de 7 anos fazendo 30 quilômetros por dia para não perder aula." Engoli seco. "Isso não é problema meu", disse, mas minha própria voz soava menos convincente. "Vocês têm até o fim da tarde para sair daqui. Não quero ver ninguém nesta propriedade quando eu voltar da cidade." Virei as costas para sair, mas a voz da menina me deteve. "O senhor é igual ao pai do meu desenho?" Era a primeira vez que ela falava, e sua voz era doce e clara como água de nascente. Me virei lentamente. Isabela havia se afastado da mãe e me olhava com aqueles olhos enormes e curiosos. "O que você disse?" "O pai do meu desenho." Ela apontou para o desenho na parede. "Ele usa chapéu igual ao seu. E tem barba. O senhor é igual a ele." Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. A inocência daquela pergunta, a maneira como ela me olhava, não com medo, mas com uma espécie de esperança. Foi como se todos os desenhos na parede ganhassem vida e começassem a me acusar. "Isabela, não incomode o senhor", Marina disse rapidamente, puxando a filha para perto de si. "Não estou incomodando", a menina protestou. "Só queria saber se ele podia ser meu pai também." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter substância própria. Marina ficou vermelha de vergonha e começou a se desculpar, mas eu não estava ouvindo. Estava olhando para aquela criança que me pedia, com toda a naturalidade do mundo, para ser seu pai. Vocês saem até o fim da tarde", consegui dizer, mas minha voz saiu rouca. "Não quero mais ninguém aqui." Saí dali como um homem fugindo de um incêndio. Mas conforme caminhava de volta para a sede da fazenda, carregando a espingarda e tentando colocar meus pensamentos em ordem, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela menina pequena me perguntando se eu podia ser seu pai. E pior ainda, não conseguia parar de pensar em como, por um momento terrível e confuso, parte de mim havia desejado responder que sim. O resto daquele sábado passou como uma eternidade. Depois que saí do casebre, tentei me concentrar no trabalho, verificar o gado, consertar uma cerca que estava frouxa, organizar os mantimentos que havia comprado na cidade na véspera.
Mas minha cabeça não parava de voltar àquela pergunta. O senhor podia ser meu pai também? Por volta das 2 da tarde, quando o sol estava mais forte e o calor começava a apertar, resolvi dar uma volta pela propriedade para me certificar de que Marina e a menina tinham realmente ido embora. Não que eu duvidasse, eu havia sido bem claro sobre isso, mas algo dentro de mim precisava ter certeza. Conforme me aproximava do casebre, pude ouvir vozes novamente. Meu primeiro instinto foi de irritação. Elas ainda estavam lá, desobedecendo minhas ordens, mas quando cheguei mais perto, percebi que as vozes vinham de fora da casa, não de dentro. Marina estava sentada em uma pedra grande, próxima à entrada, com Isabela no colo. A menina chorava baixinho, e sua mãe a balançava devagar, sussurrando palavras de consolo. Ao redor delas, espalhados no chão, estavam os poucos pertences que possuíam: a mala velha, as roupas, os pratos de alumínio e uma sacola plástica com o que parecia ser comida. "Mamãe, para onde vamos dormir hoje?" Ouvi a vozinha da menina perguntando entre os soluços. "Não sei ainda, meu amor", Marina respondeu, e havia uma quebra em sua voz que ela tentava esconder. "Mas vamos dar um jeito. Sempre damos, não damos? Mas eu gostava daqui", Isabela disse. "E dos meus desenhos. Você disse que não podia levar os desenhos. Eles eram grandes demais para a nossa mala, filha. Mas você pode fazer outros em outro lugar." "Mas não quero fazer em outro lugar", a menina protestou. "Quero fazer aqui. E quero que o senhor do chapéu seja meu pai de verdade." Senti o peito apertar. Elas estavam indo embora, como eu havia ordenado, mas obviamente não tinham para onde ir. Marina havia passado o dia tentando arrumar um lugar, e pelo jeito não havia conseguido nada. Me escondi atrás de uma árvore grande e fiquei observando. Marina se levantou, colocou Isabela no chão e começou a juntar as coisas de novo na mala. Seus movimentos eram lentos, cansados, como se ela estivesse adiando o momento de partir, porque genuinamente não sabia para onde ir. "Vamos, Isabela", ela disse finalmente. "Temos que ir." "Para onde, mamãe?" Marina parou por um momento, olhando ao redor como se a resposta fosse aparecer magicamente na paisagem. Vamos para a cidade. Talvez encontremos um lugar para passar a noite." "Na rua?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Marina não disse nada, apenas pegou a mala e a sacola, enquanto Isabela carregava uma boneca de pano meio surrada. Foi quando me dei conta do que estava prestes a acontecer. Uma mulher e uma criança iam passar a noite na rua porque eu as havia expulsado. Eu, que fui criado para ser um homem de bem, estava deixando uma família inteira ao relento. Mas não era família minha, argumentei comigo mesmo. Eu não era responsável por elas. Tinha minha propriedade para proteger, minha reputação na comunidade. Se deixasse passar, outros viriam. Logo eu teria a fazenda cheia de invasores. Mesmo assim, conforme as vi caminhando pela trilha que levava à estrada, carregando suas poucas posses, uma sensação horrível tomou conta do meu peito. Era como se houvesse uma pedra alojada ali, pesada e dolorida. Voltei para casa e tentei me ocupar com outras coisas. Preparei o almoço, um arroz com feijão simples, uma linguiça frita e algumas verduras da horta. Comi sozinho, como sempre fazia, mas a comida parecia não ter gosto. A cada garfada eu pensava em Marina e Isabela. Será que elas tinham o que comer? Onde iam almoçar? À tarde, quando o calor diminuiu um pouco, resolvi ir até a cidade fazer algumas compras que havia esquecido pela manhã. Na verdade, era mentira. Eu queria ver se encontrava Marina e Isabela, ter certeza de que estavam bem. Três Corações é uma cidade pequena, dessas onde todo mundo conhece todo mundo. Dirigi devagar pelas ruas principais, olhando para os lados, procurando dois vultos conhecidos. Parei na farmácia para comprar um remédio que eu nem precisava, na padaria para comprar um pão que eu nem ia comer, sempre com os olhos atentos. Foi na praça central que as encontrei. Marina estava sentada em um banco, com Isabela encostada nela. A mala e a sacola estavam a seus pés, e ambas pareciam exaustas. Era quase 6 da tarde, e o movimento na praça estava diminuindo conforme as pessoas se recolhiam para suas casas e suas famílias. Estacionei o carro a uma distância segura e fiquei observando. Isabela brincava com a boneca de pano, fazendo vozes diferentes e contando alguma história para a mãe. De vez em quando, Marina sorria, mas eu podia ver a preocupação estampada em seu rosto. Um senhor se aproximou delas. Eu o reconheci, era seu Manuel, que tinha uma lojinha de ferragens na rua de trás. Ele conversou alguns minutos com Marina,
gesticulando e apontando para diferentes direções. Pelo que pude perceber, ela estava perguntando sobre lugares para ficar e ele estava dando informações. Depois que seu Manuel se afastou, vi Marina pegar uma carteira pequena do bolso e contar algumas notas. Eram poucas, muito poucas. Ela guardou o dinheiro de volta e ficou olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Foi nesse momento que Isabela levantou do banco e correu em direção a uma árvore próxima. Pegou um graveto do chão e começou a desenhar na terra. Mesmo de longe, eu podia ver que eram as mesmas figuras de sempre. 3 palitos de mãos dadas. "Mãe, olha!" ela gritou. "Desenhei nossa família." Marina se aproximou da filha e se ajoelhou ao lado do desenho improvisado. "Ficou lindo, meu amor. Quando o pai vier, ele vai gostar do desenho." Marina ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Filha, você lembra do que conversamos sobre isso?" "Lembro", Isabela disse, mas sua voz ficou triste. "Mas eu ainda tenho esperança. A professora disse que é bom ter esperança." "É sim", Marina concordou, mas sua voz estava embargada. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não consegui mais ficar ali assistindo aquela cena. Liguei o carro e voltei para a fazenda, dirigindo mais rápido do que deveria pelas estradas de terra. Em casa tentei jantar, mas não consegui engolir quase nada. Fui para a varanda e fiquei ali, sentado na cadeira de balanço que havia pertencido ao meu pai, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. A noite estava fresca, agradável, mas eu sabia que para Marina e Isabela, onde quer que estivessem, seria uma noite difícil, fria, incerta. Tentei me convencer de que havia feito a coisa certa. Propriedade é propriedade, lei é lei. Mas por mais que repetisse esses argumentos na minha cabeça, eles soavam vazios, fracos diante da imagem daquela menina desenhando uma família na terra. Por volta das 10 da noite, desisti de tentar dormir e resolvi dar uma caminhada pela propriedade. Às vezes isso me ajudava a clarear a mente. Peguei uma lanterna e saí pela trilha que levava ao pasto dos bois. Sem perceber, ou talvez percebendo mais do que queria admitir, meus passos me levaram em direção ao velho casebre. Quando cheguei lá, acendi a lanterna e entrei. Os desenhos ainda estavam na parede. Marina havia levado todos os pertences, mas havia deixado os desenhos. Talvez porque eram grandes demais para levar, como ela havia explicado para Isabela. Talvez porque não eram coisas que se pudessem guardar em uma mala. Me aproximei da parede e comecei a examinar cada desenho com mais cuidado. Havia pelo menos uma dúzia deles, todos mostrando variações da mesma fantasia. Uma família completa e feliz. Em um dos desenhos, as 3 figuras estavam em frente a uma casa. A casa tinha uma porta vermelha, janelas azuis e flores coloridas ao redor. Embaixo estava escrito, com a caligrafia incerta de uma criança, "Minha casa dos sonhos". Em outro, as figuras estavam ao redor de uma mesa cheia de comida. Havia pratos coloridos, uma grande panela no centro e até um bolo com velas. "Jantar em família", dizia a legenda. Mas foi o último desenho, o que estava mais escondido no canto, que me fez engasgar. Nele, a figura maior, o pai, estava carregando a menor, a filha, nas costas. Ambos tinham sorrisos enormes desenhados nos rostos. A mãe estava ao lado, também sorrindo. E embaixo, em letras grandes e cuidadosas, estava escrito: "Meu papai me ama." Tive que me apoiar na parede para não cair. Quantas vezes, quando eu era criança, meu pai me carregara nas costas exatamente assim. Quantas vezes eu havia me sentido como o dono do mundo, seguro e amado naquela posição privilegiada. E quantas vezes Isabela havia sonhado com esse mesmo momento, desenhando-o com a esperança de quem ainda acredita que os sonhos podem se tornar realidade. Saí do casebre com os olhos ardendo e o peito apertado. A caminhada de volta para casa pareceu durar uma eternidade, e a cada passo eu sentia o peso da decisão que havia tomado. Naquela noite, deitado na minha cama, olhando para o teto escuro, uma pergunta martelava na minha cabeça sem parar. Que tipo de homem eu havia me tornado? Que tipo de homem expulsa uma criança inocente de um lugar que ela considerava seu lar? E pior ainda, que tipo de homem seria capaz de dormir tranquilo, sabendo que essa criança estava passando a noite na rua? Me diga de qual cidade ou país você está acompanhando esta história,
porque eu preciso saber que não estou sozinho carregando esse peso na consciência. Não dormi nem uma hora naquela noite. Ficava virando de um lado para outro na cama, e toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquela menina me perguntando se eu podia ser seu pai. Ou pior ainda, via Marina e Isabela dormindo em algum lugar frio e desconfortável, enquanto eu estava ali, na minha cama quentinha, numa casa vazia, mas segura. Por volta das 3 da manhã, desisti de tentar dormir. Me levantei, fiz um café bem forte e fiquei na cozinha, olhando pela janela para a escuridão lá fora. A fazenda estava silenciosa, apenas com os ruídos normais da noite no campo. Grilos cantando, algum animal se movendo na distância, o vento balançando as árvores. Mas por mais que tentasse me concentrar nesses sons familiares e tranquilizadores, minha mente voltava sempre para a mesma pergunta: onde elas estavam naquele momento? Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, eu já estava vestido e pronto para sair. Não tinha um plano específico, ou talvez tivesse, mas não queria admitir nem para mim mesmo. Só sabia que precisava ir até a cidade. Precisava ter certeza de que Marina e Isabela estavam bem. O domingo estava nascendo bonito, com o céu limpo e uma brisa fresca que prometia um dia agradável. Era o tipo de manhã que normalmente me deixava de bom humor, mas naquele dia eu não conseguia sentir nenhum prazer na beleza ao meu redor. Cheguei em Três Corações quando o sol ainda estava baixo. As ruas estavam praticamente vazias. Era domingo de manhã cedo, e a maioria das pessoas ainda estava dormindo ou se preparando para ir à missa das 9. Dirigi lentamente pelas ruas principais procurando. Passei pela praça onde as havia visto na noite anterior, mas não havia ninguém lá. Rodei pelo centro da cidade, olhando para cada banco, cada marquise, cada lugar onde 2 pessoas poderiam ter passado a noite. Foi quando passei em frente à igreja do Rosário que as vi. Elas estavam sentadas nos degraus da igreja, encostadas na parede lateral. Marina tinha Isabela aninhada contra ela e ambas pareciam estar dormindo. A mala e a sacola estavam ali ao lado, como fiéis guardiãs de seus poucos pertences. Parei o carro do outro lado da rua e fiquei observando. Elas pareciam tão vulneráveis, tão desprotegidas. Uma mulher jovem e uma criança pequena dormindo nos degraus de uma igreja porque não tinham outro lugar para ir. E tudo por minha causa. Conforme as observava, Marina começou a se mexer. Abriu os olhos devagar, olhou ao redor para se localizar e então olhou para baixo, para Isabela, que ainda dormia profundamente. Havia uma ternura infinita naquele gesto, uma proteção maternal que me fez engolir em seco. Marina se levantou com cuidado para não acordar a filha e caminhou até uma pequena fonte que havia ao lado da igreja. Molhou as mãos e lavou o rosto, tentando se refrescar e se arrumar um pouco. Depois voltou para junto de Isabela e ficou ali, sentada, olhando para a rua que começava a despertar. Foi então que ela me viu. Nossos olhos se encontraram através da rua, e por um momento nenhum de nós se moveu. Havia surpresa no olhar dela, mas não raiva, não acusação. Havia uma dignidade cansada, que me fez sentir ainda pior do que já estava me sentindo. Atravessei a rua devagar, sem saber bem o que ia dizer. Conforme me aproximei, Isabela acordou e esfregou os olhinhos com as mãozinhas pequenas. "Mamãe, onde estamos?" Ela perguntou com a voz meio rouca de sono. "Na igreja, meu amor." Marina respondeu suavemente, mas sem tirar os olhos de mim. Isabela me viu então e seu rostinho se iluminou com um sorriso que me partiu o coração. "É o senhor do chapéu," ela disse tentando se levantar. "O senhor veio nos visitar?" Marina rapidamente colocou a mão no brainho da filha, segurando-a gentilmente. "Isabela, não incomode o senhor." "Ela não está incomodando," disse, e minha própria voz soou estranha para mim. Como vocês passaram a noite?" Marina me olhou por um longo momento antes de responder. "Passamos bem," ela disse simplesmente, mas eu podia ver nas olheiras sob seus olhos que não havia sido nada bem. "Mamãe, eu não dormi bem," Isabela disse, contradizendo a mãe com a honestidade brutal das crianças. O chão era duro e estava frio. "Isabela," Marina começou, mas eu a interrompi. "Vocês dormiram aqui fora a noite toda?" "Senhor Antônio," Marina disse, e havia uma firmeza em sua voz que não combinava com a situação precária em que se encontrava. "O senhor nos pediu para sair de sua propriedade e nós saímos. Não estamos incomodando ninguém aqui." "Isso não é..." comecei a dizer, mas parei. O que eu ia falar? Que isso não era certo? Que uma criança não deveria dormir na rua. Quem tinha colocado elas nessa situação fui eu.
Vocês comeram alguma coisa? Marina hesitou antes de responder. Compramos um pão ontem à noite. Um pão, para 2 pessoas. Era isso que elas tinham comido desde que saíram da fazenda. E hoje? Vão almoçar onde? Vamos dar um jeito, ela disse, mas sua voz não soava muito convencida. Isabela se levantou e veio até mim. Ela era tão pequena que mal chegava na altura do meu joelho. Senhor, posso perguntar uma coisa? Pode, respondi me agachando para ficar na altura dela. Por que o senhor mandou a gente embora? A gente não estava fazendo mal para ninguém. A pergunta foi como um tapa na cara. Como explicar para uma criança de 7 anos conceitos como propriedade privada, invasão, lei? Como explicar que às vezes os adultos fazem coisas que são tecnicamente certas, mas moralmente erradas? Isabela, Marina disse rapidamente, não é educado fazer esse tipo de pergunta. Mas eu só quero entender, a menina insistiu. Se a casa estava vazia e a gente não estava estragando nada, é complicado, consegui dizer finalmente. Complicado como? Do jeito que só uma criança consegue fazer, ela havia reduzido toda a situação à sua essência mais simples. E vista dessa forma, realmente não fazia sentido algum. O senhor tem muitas casas? Ela continuou perguntando. Como assim? Se o senhor tem muitas casas, por que não pode deixar a gente ficar numa que estava vazia? Marina ficou vermelha de constrangimento. Isabela, pare com essas perguntas, ela disse puxando a filha para perto de si. Desculpe, senhor Antônio, ela é curiosa demais. Não precisa se desculpar, disse, e era verdade. As perguntas dela eram pertinentes, eram justas. Eram as perguntas que eu deveria ter feito para mim mesmo antes de tomar minha decisão. Fiquei ali por mais alguns minutos, sem saber o que dizer ou fazer. O movimento na rua estava aumentando, e logo chegaria a hora da missa. As pessoas começariam a aparecer, e Marina e Isabela seriam obrigadas a sair dali também. Vocês têm algum parente na cidade? Alguém que possa ajudar? Marina balançou a cabeça negativamente. Somos só nós 2. E amigos. Algumas pessoas me conhecem do trabalho, mas... Ela deu de ombros. Todo mundo tem seus próprios problemas. Era verdade. Numa cidade pequena como 3 Corações, a maioria das pessoas vivia apertado, fazendo malabarismos para pagar as próprias contas. Ninguém podia se dar ao luxo de abrigar uma mãe e uma filha indefinidamente. Naquele momento, o sino da igreja começou a tocar anunciando a missa das 9. Marina se levantou imediatamente e começou a juntar suas coisas. Vamos, Isabela, temos que sair daqui. Para onde vamos agora, mamãe? Marina olhou ao redor como se a resposta fosse aparecer magicamente em algum lugar. Vamos dar uma volta pela cidade. Talvez encontremos alguém que precisa que eu faça uma faxina hoje. Mas é domingo, mamãe. A senhora disse que domingo as pessoas não trabalham. Às vezes trabalham, Marina disse, mas sua voz não soava muito esperançosa. Foi naquele momento que tive uma revelação. Ou talvez não tenha sido uma revelação. Talvez tenha sido apenas o momento em que parei de lutar contra o que meu coração estava gritando desde o dia anterior. Esperem, disse, antes mesmo de perceber que ia falar. Marina parou e se virou para mim, com Isabela ao seu lado. Eu comecei, e então parei. O que eu estava prestes a fazer ia contra tudo que eu havia construído como homem, como proprietário rural, como membro respeitado da comunidade. Mas quando olhei para Isabela, com seus olhinhos grandes e esperançosos, todas essas considerações pareceram pequenas e insignificantes. Vocês querem tomar café da manhã comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo badalar dos sinos da igreja. Marina me olhou como se não tivesse certeza de que havia ouvido direito. Senhor, café da manhã, repeti, sentindo como se estivesse pulando de um precipício. Conheço um lugar aqui perto que abre cedo aos domingos. Vocês devem estar com fome. Isabela bateu palminhas e olhou para a mãe com expectativa. Podemos, mamãe, por favor. Marina hesitou e pude ver o conflito em seus olhos. Orgulho lutando contra a necessidade. Dignidade lutando contra a realidade de que sua filha estava com fome. Não queremos ser um incômodo, ela disse finalmente. Vocês não são um incômodo, respondi. E pela primeira vez em dias, senti que estava dizendo algo verdadeiro. Na verdade... Eu gostaria muito da companhia de vocês. E enquanto caminhávamos pela rua em direção à padaria, Isabela entre nós 2, segurando minha mão de um lado e a da mãe do outro, eu me perguntei,
onde você que está me ouvindo agora estaria nesta situação. Se você alguma vez já teve que escolher entre o que é certo no papel e o que é certo no coração, me conte nos comentários de qual lugar do mundo você me acompanha nesta jornada. A padaria do seu João fica numa esquina movimentada do centro de Três Corações, e aos domingos de manhã sempre tem o cheiro bom de pão saindo do forno, misturado com o aroma forte do café passado na hora. Quando chegamos lá, já havia algumas pessoas tomando café da manhã nas mesinhas de fórmica que ficam na parte da frente. Isabela estava encantada com tudo: os pães dourados na vitrine, o movimento da padaria, o barulho gostoso das pessoas conversando baixinho no domingo de manhã. Ela apertava minha mão e apontava para cada coisa que via. "Olha, mamãe, tem pão doce", ela dizia, grudando o rostinho na vitrine. "E tem bolo também." Marina caminhava ao meu lado em silêncio, mas eu podia sentir sua tensão. Ela estava desconfiada e eu não podia culpá-la por isso. Afinal de contas, no dia anterior, eu havia expulsado elas de casa e agora estava as convidando para tomar café. Devia estar parecendo que eu estava louco, e talvez estivesse mesmo. Seu João, que conhecia minha família há gerações, veio nos atender pessoalmente. Era um homem baixinho e gorduchinho, sempre com um sorriso no rosto e um avental manchado de farinha. "Seu Antônio, que surpresa ver o senhor aqui num domingo de manhã", ele disse, mas seus olhos curiosos se voltaram rapidamente para Marina e Isabela. "E com companhia." "Bom dia, seu João", respondi, sentindo as faces esquentarem. "Queremos tomar um café da manhã. Uma mesa para 3, por favor." Claro, ele disse, nos guiando para uma mesinha perto da janela. "Que gracinha de menina. Como é o nome dela?" "Isabela." A própria se apresentou fazendo uma pequena reverência que arrancou um sorriso do padeiro. "Isabela, que nome bonito." "E você gosta de pão doce, Isabela?" "Gosto sim, senhor", ela respondeu com os olhos brilhando. "Então você veio no lugar certo. Acabei de tirar uma fornada do forno." Enquanto seu João voltava para buscar o café e os pães, ficamos sentados numa espécie de silêncio constrangido. Marina olhava pela janela, claramente desconfortável, enquanto Isabela mexia nos pezinhos embaixo da mesa e olhava ao redor com curiosidade. "Por que o senhor está fazendo isso?" Marina perguntou de repente, sem tirar os olhos da janela. "O quê?" "Isso." Ela fez um gesto que abarcava a padaria, a mesa, a situação toda. "Ontem nos expulsou. Hoje nos convida para tomar café. Não entendo." Era uma pergunta justa, e eu devia uma resposta honesta para ela. O problema era que eu mesmo não entendia completamente o que estava fazendo. Só sabia que não conseguia mais suportar a imagem delas dormindo na rua. Comecei, procurando as palavras certas. "Não consegui dormir ontem à noite. Por nossa causa." "Por causa minha", corrigi. "Por causa do que eu fiz." Isabela parou de mexer os pés e nos olhou com atenção, como se sentisse que a conversa havia ficado séria. "O senhor ficou triste?" ela perguntou. Olhei para aquela menininha, com seus cabelos meio despenteados do sono mal dormido, e senti o peito apertar novamente. Fiquei sim. Por quê? Como explicar para uma criança os tormentos da consciência adulta? Como dizer que às vezes fazemos coisas que estão certas na lei, mas erradas no coração, porque vocês não tinham para onde ir? Disse finalmente. E isso me deixou preocupado. Mas o senhor disse que não era problema seu. Marina observou, e havia uma dureza justa em sua voz. Disse mesmo, admiti, e estava errado. Seu João voltou naquele momento com uma bandeja cheia de coisas gostosas. Café quentinho em canecas de porcelana, pães doces ainda mornos, manteiga, geleia de goiaba, queijo Minas fresco. O cheiro era de paraíso. Isabela arregalou os olhos quando viu toda aquela fartura. Tudo isso é para nós? É sim, seu João disse piscando para ela. Mas tem que comer tudo, viu? Não pode desperdiçar. Eu como tudo, ela prometeu solenemente. Marina tentou protestar que era muita coisa, que não precisava de tanto, mas seu João já havia se afastado para atender outros clientes. Ela ficou olhando para a mesa farta com uma expressão que misturava gratidão e constrangimento. Pode comer, disse gentilmente. Vocês devem estar com fome. Ela hesitou por um momento, mas quando Isabela já estava mordendo um pão doce com os olhinhos fechados de prazer, Marina também começou a comer. Devagar no começo, como se ainda estivesse desconfiada, mas depois com mais naturalidade. Está gostoso, mamãe, Isabela disse com a boca cheia e migalhas no queixo.
Está sim, meu amor, Marina concordou. E pela primeira vez desde que a conhecera vi um sorriso verdadeiro em seu rosto. Conforme comíamos, a tensão foi diminuindo. Isabela começou a contar histórias da escola, imitando a professora e fazendo vozes engraçadas dos colegas. Marina relaxou um pouco e até riu algumas vezes. E eu estava descobrindo como era bom ter companhia durante uma refeição. Fazia tanto tempo que eu comia sozinho que havia esquecido como era gostoso dividir a mesa com alguém. Ouvir conversas, risadas, histórias do dia a dia. Minha casa sempre foi silenciosa demais, vazia demais. Senhor Antônio, Isabela disse de repente, me tirando dos pensamentos. Posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor mora sozinho na fazenda? Moro. E não fica triste? Marina tentou intervir. Isabela, não faça perguntas pessoais. Está tudo bem, disse. Fico triste às vezes. Sim. Por que o senhor não arruma uma família? A pergunta me pegou desprevenido. Era tão direta, tão inocente e ao mesmo tempo tão certeira. É complicado, respondi usando a mesma resposta evasiva que havia dado no dia anterior. Complicado como? Marina ficou vermelha e tentou calar a filha novamente, mas eu balancei a cabeça indicando que estava tudo bem. Bom, para ter uma família, a gente precisa encontrar pessoas especiais. E às vezes isso não é fácil. Mas a gente podia ser sua família, Isabela disse com a naturalidade assombrosa das crianças. Eu, a mamãe e o senhor, igual nos meus desenhos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede da padaria. Marina estava mortificada olhando para o prato como se quisesse desaparecer. Eu estava sem palavras, com o coração batendo disparado. Isabela... Marina começou, mas sua voz saiu apenas como um sussurro. O que foi? A menina perguntou, genuinamente confusa com a reação dos adultos. Eu desenho a gente como família. O senhor é igual ao pai dos meus desenhos. A mamãe precisa de alguém para ajudar. Eu quero um pai, todo mundo ganha. A lógica infantil era irrefutável e, ao mesmo tempo, impossível. Mas ouvindo-a falar, vendo o jeito como seus olhinhos brilhavam com a possibilidade, algo dentro de mim se mexeu de um jeito que eu não sentia há anos. As coisas não são tão simples assim, filha, Marina disse finalmente, encontrando sua voz. O senhor Antônio tem sua vida, seus planos. Que planos? Isabela insistiu, se virando para mim. O senhor disse que fica triste sozinho. Nós também ficamos tristes sem ter uma casa de verdade. Se ficarmos juntos, ninguém fica triste. Era impossível discutir com aquela lógica. E a verdade era que eu não queria discutir. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me oferecendo algo que eu nem sabia que queria, uma família. Isabela, disse calmamente, sua mãe tem razão. As coisas são complicadas para os adultos. Tem muitas coisas que vocês não entendem ainda. Como o quê? Bom, procurei uma explicação que uma criança pudesse entender. As pessoas vão falar, vão achar estranho. Por que iam achar estranho? Porque... E aí me dei conta de que não havia uma resposta boa para aquela pergunta. Por que as pessoas achariam estranho? Porque Marina era jovem demais? Porque era mãe solteira? Porque eram pobres? Quando pensei nisso dessa forma, percebi que as razões pelas quais as pessoas falariam eram exatamente as razões pelas quais elas precisavam de ajuda. Sabe o que é? Disse, tomando uma decisão que me surpreendeu. Talvez você tenha razão. Talvez as coisas possam ser mais simples do que eu penso. Marina levantou os olhos rapidamente e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Senhor Antônio, não precisa... E se vocês voltassem para a fazenda? Interrompi antes que perdesse a coragem. Não como invasoras, como minhas convidadas. Convidadas? Isabela pulou na cadeira. Para sempre? Para começar, disse, olhando para Marina. Até vocês se acertarem, encontrarem um lugar melhor. Não queremos ser um fardo, Marina disse, mas sua voz tremia um pouco. Vocês não seriam um fardo. Seria bom ter companhia. Isabela estava radiante, batendo palminhas, mas Marina ainda parecia hesitante. E em troca? Em troca? Sim. O que o senhor quer em troca? Pensei na pergunta por um momento. O que eu queria? Companhia? Ajuda com a casa? Alguém para conversar durante as refeições? Quero que Isabela continue desenhando, disse finalmente. E quero que vocês me ensinem como é ter uma família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, e ela tentou enxugá-las rapidamente com a mão. O senhor tem certeza? Olhei para Isabela.
que me observava com aqueles olhos grandes e esperançosos, e depois para Marina, que apesar de toda a dureza que a vida havia lhe imposto, ainda tinha gentileza no olhar. Tenho certeza, disse, e pela primeira vez em dias, senti que estava dizendo algo completamente verdadeiro. Naquele momento, com o sol da manhã entrando pela janela da padaria e o cheiro bom de café e pão doce no ar, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre, e que não havia lugar no mundo onde eu preferiria estar do que ali, naquela mesa simples, com aquelas duas pessoas que o destino havia colocado no meu caminho. A viagem de volta para a fazenda foi diferente de qualquer outra que eu já havia feito. Isabela ia no banco de trás, tagarelando sem parar sobre tudo que via pela janela. As vacas no pasto, os pés de café, as montanhas ao longe. Marina ia no banco do passageiro mais quieta, mas eu podia sentir que havia algo diferente no ar entre nós, uma expectativa, uma possibilidade que não existia antes. "Olha, mamãe!" Isabela gritava a cada curva. "Tem cavalos, e olha aquele passarinho azul. Senhor Antônio, como chama aquele passarinho?" "Esse é um sanhaço", respondi, sorrindo apesar da nervosidade que sentia. "Ele gosta de comer frutas maduras. Posso dar frutas para ele?" "Pode sim, tem uma mangueira perto da casa. Quando as mangas estão maduras, os sanhaços adoram." "Vamos ter uma mangueira, mamãe", Isabela disse, batendo palminhas. "E eu vou dar manga para os passarinhos." Marina se virou para olhar a filha e viu um sorriso suave nos lábios dela. Era o primeiro sorriso verdadeiramente tranquilo que eu via desde que as conhecera. Conforme nos aproximávamos da fazenda, comecei a ficar nervoso. O que eu estava fazendo? Levando duas estranhas para morar na minha casa? O que os vizinhos iam pensar? O que Dona Conceição, que vinha fazer faxina 2 vezes por semana, ia achar quando visse Marina e Isabela lá? Mas quando olhei pelo espelho retrovisor e vi Isabela com o rostinho colado na janela, os olhos brilhando de expectativa, todas essas preocupações pareceram pequenas e distantes. Chegamos à fazenda quando o sol estava alto, inundando tudo com uma luz dourada e quente. Parei o carro em frente à casa principal, uma construção simples, mas sólida, com varanda ampla e jardim bem cuidado, que minha mãe havia plantado décadas atrás e que eu mantinha mais por teimosia do que por amor à jardinagem. "É aqui que o senhor mora?" Isabela perguntou, saindo do carro e girando devagar para ver tudo ao redor. "É aqui", confirmei. "O que você achou?" "É grande", ela disse impressionada. "É muito maior que nossa casa antiga." Marina também saiu do carro, mas ficou parada ao lado dele, segurando a mala velha e olhando para a casa com uma expressão que misturava admiração e constrangimento. "Senhor Antônio", ela disse baixinho, "isso é muito generoso, mas nada", interrompi. "Vocês são minhas convidadas. Entrem, conheçam a casa." Abri a porta da frente e as conduzi para dentro. A casa havia sido construída pelo meu avô nos anos 50 e mantinha aquele ar de construção antiga. Tetos altos, janelas grandes, chão de cimento queimado bem conservado. Tinha sala, cozinha, 3 quartos e um banheiro. Nada luxuoso, mas confortável e limpo. Isabela correu de um cômodo para outro, explorando tudo com a curiosidade natural das crianças. "Mamãe, vem ver!" ela gritava da cozinha. "Tem um fogão gigante e uma geladeira branca." Marina me seguia pelos cômodos em silêncio, observando tudo com atenção. Parou na sala de estar, onde havia algumas fotografias antigas penduradas na parede. "Sua família?" ela perguntou, apontando para uma foto em preto e branco, onde eu aparecia menino, ao lado dos meus pais. "Meus pais", confirmei. "Eles morreram há alguns anos." "Sinto muito." "Obrigado." Ela continuou olhando as fotografias, estudando as faces que já não estavam mais ali. "Eles iam gostar da Isabela", disse de repente sem saber por quê. Marina me olhou surpresa. "Por quê?" "Minha mãe sempre quis ter netos. Ficava dizendo que a casa estava muito silenciosa, que precisava de risada de criança." Era verdade. Nos últimos anos de vida, principalmente depois que meu pai morreu, minha mãe sempre falava sobre isso. Dizia que eu deveria casar, ter filhos, encher a casa de alegria. Eu sempre mudava de assunto, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Isabela apareceu correndo da cozinha. "Senhor Antônio, posso ver o meu quarto?" "Seu quarto?" "Sim", ela disse como se fosse óbvio. "Se vamos morar aqui, eu preciso de um quarto, não preciso?" Olhei para Marina, que ficou vermelha. "Isabela, nós ainda não sabemos." "Claro que vão ter um quarto", disse, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza da resposta. "Vem, vou mostrar." Levei elas pelo corredor.
O primeiro quarto era o meu. O segundo havia sido dos meus pais e estava fechado há anos. Eu não conseguia entrar lá sem sentir o peso da saudade. O terceiro era um quarto pequeno que minha mãe usava para costuras e que estava cheio de coisas guardadas. Este aqui pode ser da Isabela, disse, abrindo a porta do terceiro quarto. Precisa de uma limpeza e alguns móveis, mas é perfeito, Isabela exclamou correndo para a janela. Olha, mamãe, tem vista para os passarinhos. O quarto tinha uma janela que dava para a mangueira que eu havia mencionado no carro. Naquele momento, havia 2 sanhaços pousados nos galhos, como se tivessem vindo dar as boas-vindas. E onde a mamãe vai dormir? Isabela perguntou. Essa era uma pergunta que eu não havia considerado completamente. Só havia mais um quarto disponível, o dos meus pais. E a ideia de abri-lo, de deixar alguém entrar lá, eu posso dormir na sala, Marina disse rapidamente. O sofá parece confortável. Não, disse, tomando outra decisão impulsiva. O quarto dos meus pais, vocês podem usar. Eu vou limpá-lo. Senhor Antônio, não precisa... Precisa sim, insisti. Se vocês vão ficar aqui, vão ficar direito, com quartos próprios, com dignidade. Marina ficou em silêncio por um momento e vi seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Por que está fazendo isso por nós? Era uma pergunta que eu mesmo estava tentando responder desde que as havia convidado para o café da manhã. Porque, comecei, procurando as palavras certas, porque vocês me lembraram de como é importante ter pessoas por perto. E porque Isabela me fez perceber que às vezes as soluções mais simples são as certas. Quais soluções? 3 pessoas sozinhas que podem ser uma família juntas. Naquele momento, Isabela veio correndo e me abraçou pelas pernas. Obrigada por deixar a gente morar na sua casa, ela disse, olhando para cima com aqueles olhos grandes e sinceros. Eu vou desenhar você num papel bem bonito. Vai desenhar o quê? Você, eu e a mamãe, nossa família nova. Senti um aperto no peito, mas dessa vez não era de tristeza ou culpa. Era algo diferente, algo que eu não sentia há tanto tempo que havia quase esquecido como era. Era a sensação de pertencer a algo maior que eu mesmo. Vamos almoçar? Perguntei. Deve estar na hora e tenho certeza que vocês estão com fome de novo. Eu posso ajudar a cozinhar, Marina se ofereceu. É o mínimo que posso fazer. Não precisa... Preciso sim, ela disse com firmeza. Se vamos ficar aqui, vamos ajudar. Eu não aceito caridade. Não é caridade, disse. É uma parceria. Parceria? Você me ajuda a cuidar da casa. Eu ajudo vocês a se estabelecerem. Todo mundo ganha. Isabela pulou de alegria. Igual eu disse na padaria, todo mundo ganha. E foi assim que passamos nossa primeira tarde juntos. Marina assumiu o comando da cozinha com uma naturalidade que me impressionou, preparando um almoço simples mas gostoso com os ingredientes que eu tinha em casa. Isabela me ajudou a limpar o quarto dos meus pais, fazendo perguntas sobre cada objeto que encontrávamos guardado por lá. Quem é essa moça bonita? Ela perguntou segurando uma foto da minha mãe quando jovem. É minha mãe. Seu nome era Rosa. Rosa é um nome bonito. Ela era sua princesa? Era sim, respondi sorrindo. Era a princesa do papai. E você não tem uma princesa? Não tenho, disse. Nunca encontrei a pessoa certa. Isabela ficou pensativa por um momento. Talvez a mamãe possa ser sua princesa, ela disse finalmente. Ela é muito bonita e cozinha gostoso. Senti as faces esquentarem. Isabela, essas coisas são complicadas. Por que os adultos sempre dizem que as coisas são complicadas? Ela perguntou genuinamente confusa. As coisas só são complicadas se vocês quiserem que sejam. E mais uma vez, a sabedoria simples daquela menina me deixou sem resposta. Naquela noite, depois que jantamos juntos, a primeira refeição em família que eu havia feito em anos, depois que Isabela tomou banho e Marina a colocou para dormir, ficamos eu e ela na varanda tomando um café e ouvindo os sons da noite no campo. Obrigada, ela disse de repente, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre nós. Pelo quê? Por tudo. Pelo café da manhã, por nos trazer para cá, por dar uma chance para Isabela ter uma vida melhor. E você? Perguntei. Você também merece uma vida melhor. Ela hesitou. Eu não penso muito em mim. Só penso nela. Talvez seja a hora de começar a pensar em você também. Marina me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia gratidão ali, mas também algo mais. Algo que fez meu coração acelerar de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Senhor Antônio, ela disse finalmente, posso perguntar uma coisa? Claro,
O senhor realmente acha que isso pode dar certo? Nós três, aqui? Olhei para ela, para aquela mulher corajosa que havia lutado sozinha para dar o melhor para sua filha, e depois olhei para dentro da casa, onde Isabela dormia tranquila pela primeira vez em muito tempo. Acho que vale a pena tentar, disse. Acho que todos nós merecemos uma chance de ser felizes. E naquela noite, pela primeira vez em anos, adormeci com o som de outras pessoas respirando na minha casa, com o conhecimento de que não estava mais sozinho, com a esperança de que talvez, apenas talvez, aqueles desenhos de uma menina sonhadora pudessem se tornar realidade. Se você que me escuta já viveu alguma vez essa sensação de que sua vida estava prestes a mudar completamente, me conta nos comentários de qual país ou cidade você acompanha esta transformação. 3 meses se passaram desde que Marina e Isabela chegaram à fazenda, e eu mal conseguia lembrar como era a vida antes delas. A casa que durante anos havia ecoado apenas com o som dos meus passos solitários, agora vibrava com risadas, conversas e a alegria contagiante de uma criança descobrindo o mundo. Isabela havia transformado seu quarto num verdadeiro ateliê. As paredes estavam cobertas de desenhos, não mais as fantasias desesperadas de uma menina sem pai, mas retratos fiéis da nossa vida cotidiana. Ela desenhava eu e Marina tomando café na cozinha pela manhã. Desenhava os 3 de nós, alimentando as galinhas no quintal. Desenhava ela mesma correndo pelo pasto, atrás das borboletas, enquanto eu e Marina a observávamos da varanda. Os desenhos haviam mudado e eu também. Marina havia se tornado indispensável na fazenda, não apenas pela organização da casa ou pelas refeições deliciosas que preparava, mas pela forma como ela trouxe vida para cada canto daquele lugar. Ela havia plantado flores na entrada, consertado cortinas que estavam rasgadas há anos e organizado papéis importantes que eu sempre deixava espalhados pela mesa da sala. Mas mais importante do que tudo isso, ela havia me ensinado a ser parte de uma família novamente. Naquela manhã específica, eu estava na varanda tomando o café da manhã, quando Isabela veio correndo com um papel na mão, os olhos brilhando de expectativa. Senhor Antônio, olha o que eu desenhei. Ela me mostrou o desenho mais bonito que já havia feito. Éramos nós 3, mas dessa vez não éramos apenas 3 figuras de palito de mãos dadas. Éramos uma família de verdade, com detalhes cuidadosos e cores vivas. Eu estava usando meu chapéu favorito e tinha um sorriso grande no rosto. Marina usava o vestido floreado que eu havia comprado para ela na cidade na semana anterior. E Isabela estava entre nós 2, segurando a mão de cada um com expressão de felicidade absoluta. Mas o que mais me chamou a atenção foi o título que ela havia escrito embaixo com suas letras caprichadas: Minha família de verdade. Está lindo, Isabela, disse, sentindo a garganta apertar. É o desenho mais bonito que você já fez. É porque agora é verdade, ela disse simplesmente. Antes eu desenhava o que eu queria. Agora eu desenho o que eu tenho. Marina apareceu na varanda naquele momento, secando as mãos no avental depois de lavar a louça do café. O que vocês estão tramando aí? Ela perguntou, sorrindo. A Isabela me mostrou seu novo desenho, respondi, estendendo o papel para ela ver. Marina pegou o desenho e ficou olhando em silêncio por um longo momento. Quando levantou os olhos, eles estavam brilhando com lágrimas contidas. Ficou lindo, meu amor, ela disse para a filha. Muito lindo mesmo. Mamãe, posso pendurar na parede da sala? Isabela perguntou. Do lado das fotos do avô Rosa e da vovó Rosa. Marina me olhou procurando aprovação. Eu assenti com um sorriso. Claro que pode. Acho que eles iam adorar conhecer você. Isabela correu para dentro de casa para procurar fita adesiva, deixando eu e Marina sozinhos na varanda. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Havia se tornado familiar, caloroso, cheio de coisas não ditas, mas mutuamente compreendidas. Antônio, ela disse finalmente, e percebi que havia muito tempo que ela havia parado de me chamar de senhor. Posso falar uma coisa séria com você? Claro. Ela se sentou na cadeira ao lado da minha e ficou olhando para o horizonte, onde o sol da manhã pintava as montanhas de dourado. Eu nunca agradeci direito pelo que você fez por nós. Já agradeceu várias vezes. Não estou falando apenas de nos dar um lugar para morar, ela continuou. Estou falando de ter nos dado uma família, uma vida, uma chance de ser felizes. Vocês também me deram isso, respondi. Antes de vocês chegarem, eu estava apenas existindo,
Vocês me ensinaram a viver de novo. Marina se virou para me olhar e havia algo diferente em seus olhos. Algo que fez meu coração acelerar. Antônio, ela disse baixinho, pode ser que eu esteja interpretando as coisas errado, mas o que está acontecendo entre nós não é apenas sobre dar abrigo para uma família necessitada, é? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós, como uma borboleta procurando onde pousar. Eu sabia que chegaria este momento. Havia sentido nossa conexão se aprofundando a cada dia, a cada conversa, a cada sorriso compartilhado. Mas ainda assim, me senti despreparado para colocar em palavras o que meu coração já sabia há semanas. Não, admiti finalmente. Não é só isso. Então o que é? Respirei fundo, sabendo que o que eu estava prestes a dizer mudaria tudo entre nós. É amor, Marina. Eu me apaixonei por você. E não só por você, me apaixonei pela nossa família, pela vida que construímos juntos. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente desceram por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria. Eu também, ela sussurrou. Também me apaixonei. Por você, por essa vida, por ser feliz pela primeira vez em anos. Naquele momento, Isabela apareceu correndo na varanda com a fita adesiva na mão. Achei, ela anunciou triunfante. Agora posso pendurar o desenho. Ela parou de repente quando nos viu, percebendo que havia algo diferente no ar. Vocês estão chorando? Ela perguntou preocupada. Estamos chorando de felicidade, Marina explicou limpando as lágrimas. Por quê? Olhei para Marina e ela assentiu como se entendesse que era hora de dizer a verdade para Isabela. Porque, comecei, procurando as palavras certas. Porque eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês duas. Isabela largou a fita adesiva e veio se sentar no meu colo, seus olhinhos grandes fixos no meu rosto. O que você quer pedir? Eu quero pedir para vocês ficarem aqui para sempre, não como convidadas, não temporariamente. Eu quero que vocês sejam minha família de verdade, como nos desenhos. Isabela perguntou, mal conseguindo conter a excitação. Exatamente como nos desenhos. E isso quer dizer que você vai ser meu pai de verdade? Senti o peito apertar de emoção. Se você quiser, sim. Eu gostaria muito de ser seu pai de verdade. Isabela não respondeu com palavras. Em vez disso, me abraçou com toda a força que seus bracinhos pequenos conseguiam reunir. Eu sempre quis que você fosse meu pai, ela sussurrou no meu ouvido. Desde o primeiro dia quando te vi no casebre. Olhei para Marina por cima da cabeça da filha e vi que ela estava sorrindo através das lágrimas. E você, Marina, se perguntei, você quer ficar? Quer construir uma família de verdade comigo? Quero, ela disse sem hesitar. Mais do que qualquer coisa no mundo. Então é oficial, Isabela gritou saltando do meu colo. Somos uma família de verdade, igual nos meus desenhos. Ela correu para dentro de casa e voltou alguns minutos depois com um papel e lápis de cor. Vou fazer um desenho novo, ela anunciou. Um desenho da nossa família oficial. Enquanto ela desenhava, sentada no chão da varanda, Marina veio se sentar ao meu lado na cadeira de balanço, que era grande o suficiente para 2 pessoas. Posso te contar um segredo? Ela disse baixinho. Pode. Naquele primeiro dia, quando você nos encontrou no casebre, eu fiquei com medo de você. Mas Isabela disse uma coisa que me marcou. O que ela disse? Ela disse, mamãe, aquele senhor tem olhos tristes igual os seus. Talvez ele também precise de uma família. Ela sempre foi sábia, comentei, sorrindo. Mais sábia do que nós dois, Marina concordou. Ela sabia desde o começo o que ia acontecer. Olhamos para Isabela concentrada no seu desenho, a língua de fora numa expressão de total concentração. Pronto, ela anunciou finalmente, levantando o papel para nos mostrar. Era um desenho ainda mais bonito que o anterior. Mostrava nossa casa com a mangueira na lateral cheia de sanhaços. Na frente da casa estávamos nós 3, mas dessa vez havia algo novo. Havia corações flutuando ao redor de nossas cabeças, e embaixo, em letras grandes e orgulhosas, estava escrito, Minha família para sempre. Agora é para sempre mesmo, Isabela disse, satisfeita com sua obra. Para sempre, confirmei, puxando as 2 para um abraço. Naquela tarde fomos até a cidade fazer alguns ajustes oficiais, como Marina gostava de chamar. Primeiro passamos no cartório para começar o processo de adoção da Isabela. Depois, fomos à igreja falar com o padre sobre os preparativos para o casamento. Quando voltamos para casa ao fim do dia, encontramos Dona Conceição, minha vizinha e faxineira.
esperando na varanda com um bolo de milho ainda morno. Soube das novidades, ela disse, sorrindo, e vim dar os parabéns para a família nova. Como é que a senhora já soube? Perguntei, surpreso. Horas, seu Antônio, ela riu. Em cidade pequena, notícia boa voa mais rápido que sanhaço atrás de manga madura. Naquela noite, depois que jantamos e Isabela foi dormir, eu e Marina ficamos na varanda como havíamos feito tantas outras vezes. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez éramos noivos. Dessa vez, tínhamos um futuro planejado juntos. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou de repente. Do quê? De ter nos expulsado naquele primeiro dia. Se você não tivesse feito isso, talvez as coisas tivessem acontecido diferente. Pensei na pergunta por um momento. Não me arrependo, disse finalmente. Acho que tinha que acontecer exatamente assim. Eu precisava entender o que significa perder alguém importante antes de conseguir valorizar vocês direito. E os desenhos da Isabela? Ela sorriu. Eles realmente não te deixaram dormir? Nenhuma noite, confessei. Aqueles desenhos me mostraram tudo que eu estava perdendo por ser teimoso e orgulhoso. Me mostraram que família não é sobre sangue ou tradição, é sobre amor e escolha. Marina pegou minha mão e entrelaçou nossos dedos. Isabela vai ficar tão feliz quando souber que todos os sonhos dela se realizaram. Ela já sabe, disse, olhando pela janela para o quarto dela, onde uma luz fraca ainda estava acesa. Tenho certeza de que ela está lá dentro fazendo mais desenhos da nossa família. E eu estava certo. Na manhã seguinte, Isabela apareceu no café da manhã com um caderno inteiro de desenhos novos. Desenhos da nossa casa cheia de crianças correndo pelo quintal. Desenhos de mim ensinando ela a andar a cavalo. Desenhos de Marina, de vestido de noiva. Desenhos de festas de aniversário e natais em família. Estes são os próximos capítulos da nossa história. Ela explicou, mostrando cada desenho com orgulho. Tudo que ainda vai acontecer com nossa família. E conforme folheava aquele caderno de sonhos futuros, eu soube que Isabela estava certa. Que aqueles desenhos não eram apenas fantasias de uma criança, mas profecias de uma vida feliz que estava apenas começando. Hoje, enquanto escrevo esta história, posso ouvir Isabela brincando no quintal com os 2 irmãozinhos que chegaram depois. Gêmeos que ela insiste em dizer que encomendou nos desenhos. Marina está na cozinha preparando o almoço, cantarolando uma música que aprendi a associar com felicidade completa. Que na parede da nossa sala, emoldurado com carinho, ainda está aquele primeiro desenho, Minha Família, que mudou para sempre a vida de um fazendeiro teimoso que não sabia que estava desesperadamente sozinho até encontrar 2 pessoas que precisavam tanto quanto ele de um lugar para chamar de lar. Às vezes, as histórias mais bonitas começam com um não que se transforma em sim. Começam com desenhos de criança que se recusam a ser apenas fantasias. Começam quando paramos de ter medo de deixar outras pessoas transformarem nossa vida para melhor.